Bom dia a todos e a paz de Cristo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Desta feita, como prometi no vídeo passado, nós vamos falar sobre alguns aspectos do pentecostalismo e vamos falar especificamente hoje sobre línguas estranhas. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, ele vai ter o dobro do tempo que nós estamos acostumados, ou seja, vai ter 10 minutos, cerca de 10 minutos ou mais, e eu espero poder tratar desse assunto em tão pouco tempo. Meus queridos, em Atos capítulo 2, a partir do verso 7, a Bíblia nos diz o seguinte: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Meus irmãos, quando tratamos de línguas estranhas, existe uma questão que tem sido deixada de lado. A pergunta é: que tipo de línguas eram faladas na Bíblia? Eram línguas estranhas no sentido de pertencerem a um idioma estranho àquela cultura, ou eram línguas de anjos? A grande maioria das igrejas pentecostais falam uma espécie de língua que é incompreensível, que segundo eles são as chamadas línguas de anjos. Pena que a Bíblia não nos dê esse respaldo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos o primeiro relato bíblico tratando de línguas estranhas aqui em Atos capítulo 2. E como eu acabei de ler, as línguas faladas ali eram idiomas conhecidos. As pessoas que estavam naquela festa ouviram os crentes que estavam no cenáculo começarem a glorificar a Deus na língua delas. Então aquilo chamou a atenção delas e elas foram até aquele lugar para ouvir aqueles homens falando, porque elas sabiam que era impossível que aqueles homens conhecessem a sua língua pelo fato de serem homens incultos. Então aquilo chamou a atenção e eles perceberam que aquilo era uma obra do Espírito Santo. Em Atos, ainda, no relato da casa de Cornélio, quando Pedro vai defender-se, entre aspas, do fato de ter levado o evangelho aos gentios, ele diz o seguinte: olha, eles receberam assim como nós o Espírito Santo. Ou seja, o que aconteceu na casa de Cornélio, que também falaram em línguas, que foram cheios do Espírito Santo, foi o mesmo evento que aconteceu em Atos 2. Então, a mesma língua que foi falada em Atos 2, foi falada também na casa de Cornélio, e por todos os 3 relatos, ou 4 relatos que encontramos no livro de Atos. As línguas faladas eram sempre línguas de idiomas humanos, e não de idiomas desconhecidos, como nós estamos acostumados a ouvir hoje. A questão é que, se chegarmos a 1 Coríntios capítulo 14, que é onde o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, com a ideia de línguas humanas, nós vamos encontrar uma coerência melhor para entendermos o texto. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vamos ver o texto e tenhamos na nossa mente a ideia de Atos, de que são línguas humanas. Paulo nos diz assim, a partir do verso 2: Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Muita gente pega esse texto e diz: tá vendo, ó? Não fala a homens, fala a Deus, em espírito fala mistérios. Mas vamos continuar com a nossa leitura. No verso 3 ele fala sobre profecia, né? No verso 4 ele diz o seguinte: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, Paulo já está dizendo o seguinte: não tem como você falar uma língua desconhecida se a pessoa não entender. É isso que ele vai falar agora no decorrer do texto.
E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, precisa haver intérprete para que haja edificação. Agora Paulo vai dizer: irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, Paulo já está dando a ideia aqui de que a língua precisa ser entendida. Precisa que haja um intérprete. Não existe essa história de babá, de línguas que não são sem nexo. Não existe isso. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. E é interessante, porque Paulo continua falando sobre isso. No verso 11 ele diz: se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, porque o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Isso tem que fazer parte, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Orarei, pois, com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dará o que ocupa o lugar de indouto? Amém? Sobre a tua oração de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, se a pessoa não entende o que você está falando, não há edificação nisso. No verso 19 ele diz: todavia eu antes quero falar na igreja. No verso 18 ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. E é interessante, porque no verso 22, cai por terra toda ideia de uma língua que não seja humana. Porque Paulo diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: as línguas não são um sinal para os crentes, mas para os descrentes. Lembra de Atos 2? Quem era que estava ali rodeando aquele cenáculo? Pessoas que não criam em Jesus. A partir do momento que elas ouviram os crentes falando na própria língua delas, elas voltaram a sua atenção para o evangelho. Infiéis que se voltavam para a igreja. Então, as línguas faladas ali eram línguas humanas. As línguas faladas hoje nas igrejas, na grande maioria das igrejas pentecostais, não é o dom de línguas escrito na Bíblia. Porque elas são baseadas em um texto, não é? Que texto? 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa como o sino que tinha. Tá vendo? Línguas dos anjos. Lê do engano. Lê do engano. Primeiro que não há um anjo na Bíblia que tenha se dirigido a alguém com labasturion derrá, ou com labachúrias, ou com decantos, como nós estamos acostumados a ver nas igrejas. As pessoas nem sabem o que é que significam essas palavras. E quando nós vamos para 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 3, Paulo está tratando de hipérboles. Vamos ver as hipérboles. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, todos os idiomas, e dos anjos. É uma hipérbole. Se existir, se eu conseguir falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, seria como metal que sino, como o sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, é impossível ter toda a ciência. Verso 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, Paulo está tratando de hipérboles. Portanto, as línguas faladas em Atos, na igreja, eram línguas de idiomas conhecidos. Idiomas esses que com o decorrer da igreja não foram mais necessários esse dom. Esse dom não foi mais necessário. Uma vez que hoje já se conhece, o evangelho já se expandiu. Esse dom foi necessário para aquela época. É por isso que hoje colocaram no lugar do dom de línguas estranhas, de um conhecimento de uma língua conhecida para pregação, para anúncio do evangelho, blá blá blá, lá lá lá, té té té, e só invenção de homens. Que Deus em Cristo te abençoe. Aguarde nosso próximo vídeo. Dê like, dê dislike, faça seu comentário, coloque seu texto bíblico. Estamos aqui para tratar desses assuntos. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.